Então, o resultado final de toda essa análise foi que, para t maior que zero, essa equação aqui é o que nós encontramos. Tá? Então, o gráfico da equação ela fica mais ou menos assim. Ó. Se eu jogar aqui dentro VCD zero, tá? Vai ficar VS, aqui vai ficar E na zero. Tá? Então, a resposta disso aqui vai ficar VS mais V0 menos VS. Correto? Quando isso aqui for E na zero. Só para ver esse ponto aqui. Ó, tá? Nesse ponto aqui vai ficar E na zero, que é 1. Tá? Então vou substituir aqui, ó, e o T0 nosso é 0 também, né? Então vai ficar E na zero. E na zero é 1. Então isso aqui dá 1. E esse cálculo aqui vai cortar esse VS com esse VS. Vai sobrar quem? Vai sobrar o V0. Então essa equação aqui ela é válida em zero também, que ela vale V0. Tá? Então, antes de zero, ela valia V0. E depois, logo na sequência, se eu jogar zero mais nessa equação aqui, né? Ela também vai valer V0. Então, ela não está descontínua. Tá? Não está descontínua. Para isso que serve a condição inicial, para dar o ponto de partida dessa equação. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa exponencial aqui ela vai ir para zero, tá? Conforme o tempo passa, e na menos alguma coisa, quando t evolui, vai ficando um número cada vez menor aqui. Então, essa parcela aqui, pessoal, ela vai indo para zero. Tá? Como esse termo está multiplicando, e se isso aqui vai para zero, todo esse termo aqui vai para zero com o tempo. Tá? E quando o tempo passar, vai sobrar quem? Vai sobrar só o VS no final. Tanto é que essa função aqui, ó, ela converge para VS. Tá? Quem que é VS, pessoal? VS é o valor da fonte. Tá? Então, o que vai acontecer? No início, o capacitor está, digamos, com eu fiz a condição aqui, ó, VS é maior que V0. Tá? Então, digamos que aqui nós tenhamos 100 volts. Tá? E aqui nós tenhamos um V0 de 20 volts. Tá? Então, o que vai acontecer? Como essa tensão aqui é maior que essa, a tensão nesse ponto aqui é maior do que essa. Tá? Se aqui tem 20 volts inicial e aqui tem 100 volts, então para onde que vai essa diferença de tensão, pessoal? Desse 100 para esse 20 que está aqui. Ó, tá? Esse 20 volts é inicial, é só no V0. Tá? Se aqui tem 100 e aqui tem 20, a diferença de tensão vai ficar em onde? Em cima do resistor. Então no início, pessoal, vai ter 80 volts em cima do resistor. Esse 80 dividido pela resistência que vai dar a corrente inicial. Tá? Porque isso aqui também tem uma corrente inicial, que é maior, depois ela diminui. Tá? Nós vamos ver também no exercício. Então, esse resistor vai ser ele que vai limitar a carga, né, desse capacitor. Tá? Então, se essa tensão aqui está maior, a corrente vai fluir nesse sentido, correto? Então ele vai carregar o capacitor. Isso aqui poderia ser uma analogia assim, né? A gente teria um reservatório aqui, né? Onde o nível do reservatório é a tensão do capacitor, tá? E quem que é a fonte? A fonte, pessoal, é um dispositivo que consegue fornecer uma quantidade infinita de corrente, tá? É como se fosse um oceano, tá? Ela tem uma quantidade para nós, assim, não é infinito, mas é praticamente infinito para nós. Ela consegue fornecer muita água. Então, se eu colocasse um reservatório lá do lado do oceano e ligasse um cano aqui para encher esse reservatório, não importa o tamanho dessa caixa d'água aqui, esse reservatório aqui vai conseguir fornecer uma quantidade infinita de água. Quem é que está limitando a quantidade de água? Esse cano aqui, que é quem? A resistência. Tá? Então, a resistência é o cano, ele que vai restringir o fluxo de água. Tá? Então, quanto maior for o meu cano aqui, ó, mais rápido ele enche. Tá? Quanto menor foram as dimensões do reservatório, mais rápido ele enche. Né? Então, as dimensões do reservatório é a capacitância. Né? Esse reservatório para nós é a capacitância. E quem está restringindo é o cano. Tá? Então, se eu tiver um cano grande e um reservatório pequeno, ele sobe rápido. Então, o capacitor também ia se carregar rápido. Agora, se eu tivesse um cano bem fininho e um reservatório bem grande, ia demorar para encher. Isso aqui ia ficar cada vez mais lenta essa carga, né? Ali ia demorar demais, tá? E a pergunta que eu faço é o seguinte, pessoal. Existe como, nesse sistema aqui, ó, onde eu tenho apenas o oceano aqui, ó, esse cano e a caixa d'água, o reservatório, não tem nenhuma bomba, nenhum sistema que impõe a diferença de pressão, nem energia externa vindo. Existe como o nível de água assim desse reservatório aqui passar do nível do oceano? Não, não tem como, né? Por quê? Porque essa água ela vai começar a fluir, esse reservatório aqui vai enchendo, né? Vai enchendo até chegar aqui em cima e não vai ter mais diferença de pressão, tá? Não tendo mais diferença de pressão, o que acontece? Esse nível, esse fluxo de água aqui, ele cessa, tá? O que é esse fluxo de água aqui? É a corrente no resistor, tá? Que vai ser a corrente no capacitor também.
Então, quando o reservatório estiver totalmente cheio, tá? Totalmente cheio, a corrente vai para zero, né? O capacitor lá, a corrente vai para zero, e se a tensão chegou na tensão da fonte, tá? Por isso que aqui, olha esse pontilhado aqui, ele tende para a tensão da fonte. Conforme o tempo passando, ele vai tendendo para a tensão da fonte, tá? Eu acho que essa analogia é bem interessante aí para vocês entenderem mais fácil, tá? Então, olha aqui, ó, se o VS for maior que o V0, a tendência, então a fonte é 100 e aqui é 20, a tensão do capacitor vai subir, tá? Então o reservatório vai encher, tá? Outro caso seria o seguinte, ó, a fonte, tá, tivesse com valor menor, então aqui seria, digamos, 10 volts, tá? 10 volts, aqui fosse 200 volts, tá? Então o que vai acontecer? A corrente vai circular num sentido contrário, tá? Então se aqui tem 200 e aqui tem 10, tá? Então aqui vai ter 190 volts negativo, o mais vai estar aqui e o menos vai estar aqui, tá? Então essa diferença de tensão vai aparecer sempre em cima do resistor. A diferença de tensão da fonte e do capacitor sempre aparece em cima do resistor. E ele também define a corrente, tá? Então o que vai acontecer? Se o nível tiver mais tensão no capacitor que na fonte, a corrente vai voltar para a fonte, tá? Então ele vai estar, de certa forma, descarregando o capacitor. Então aqui ele está com uma tensão maior, ó, a V0 é maior, a V0 e o VS é menor. Então a tensão vai descer, tá? Então ele vai descarregar o circuito. É como se eu tivesse um reservatório com um nível de água maior que o do oceano. Então ele vai pegar e vai descarregar esse cara aqui, tá? A tensão, o nível do reservatório vai baixar, tá? É como se fosse a tensão vai baixar, né? E daí vai chegar até quando, pessoal? Até no nível do reservatório. Porque por mais água que esse reservatório coloque no oceano, ele não vai mudar o nível do oceano, tá? Aqui é a mesma coisa, não importa a quantidade de corrente que o capacitor drene ou devolva para a fonte, a tensão da fonte nunca muda, tá? É como se fosse o nível do oceano para nós, jogando água com um reservatório dentro do oceano, não vai mudar nada, tá? Então aqui é a mesma coisa. Esse vai ser uma curva assim também, vai ser uma curva exponencial. O decaimento aqui vai ser também o menos T sobre RC, tá? Mesma coisa. Aqui também vai ser o menos T sobre RC. O menos, pessoal, não está a ver com a inclinação, tá? Não está vendo com a inclinação, porque aqui ó, nós temos esses termos aqui, ó, que daí, apesar da exponencial estar decrescendo, o resultante desses constantes aqui dá uma curva subindo, tá? Então, o exponencial é sempre negativa, tá? Se a exponencial fosse positiva, a curva ia ser assim, ó, e daí ia ser para o infinito, que não vai ter nenhum caso assim, tá, pessoal? Seria um circuito que ele é instável, ele ia explodir, tá? Então a gente não tem nenhum. Todos os nossos casos têm uma exponencial negativa, tá? Então, aqui como eu já tinha colocado, né, se eu colocar substituir zero, né, eu já tinha calculado aqui, na verdade, vai dar V0, e quando eu colocar, então, o tempo infinito, pessoal, tempo infinito, o que vai acontecer? Essa exponencial aqui, ó, e na menos infinito, isso aqui dá um número bem pequeno, tá? Um número bem pequeno. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai zerar a exponencial, que vai zerar esse termo aqui. Vai sobrar quem? Somente o VS, tá? Porque, olha, aqui a exponencial vai zerar, e vai zerar esse termo aqui, vai ficar só o VS, tá? Isso aqui, pessoal, a gente chama de V infinito, tá? Porque, ó, VC de zero a gente chama de V0. E VC de infinito a gente chama de V infinito. É o valor inicial e o valor final, tá? Valor final. Neste circuito aqui, o valor final é o valor da fonte, tá? Ó, ele está tendendo para o valor da fonte. Está tendendo para o nível do oceano, tá? Eu poderia ter outro circuito, poderia ter um divisor de tensão aqui, ó. Daí o valor que ele vai tender vai ser proporcional aos resistores, né? Tá? Que a gente vai ver na sequência, tá? Então, como é que a gente calcula essa tensão final, pessoal? A tensão final é sempre a seguinte, ó. Se eu tiver a equação, tá? Se eu já tiver encontrado a equação, é simplesmente substituir infinito aqui, tá? Simplesmente substituir infinito. E quando que é esse valor? É quando a curva aqui, ó, vai ser lá no final dela, né? Por isso que vem infinito, né? Quando o t tendeu ao infinito. Então, olha esse valor aqui, ó. Ele vai ser num ponto aqui. Olhem a variação de tensão. Aqui ele está variando bastante, tá? Se a gente derivasse e olhasse o valor da derivada aqui, ó, eu teria um valor de derivada bem grande. E conforme o reservatório vai enchendo, né? Ele vai cada vez enchendo mais devagar, tá? Quanto vai diminuindo a diferença de pressão, né, entre o oceano e o reservatório, né, e ele vai enchendo cada vez mais devagar. Aqui também, vai diminuindo essa tensão em cima do resistor aqui, ó, e cada vez ele vai carregando mais devagar esse capacitor, tá? Então, esse valor aqui no final, pessoal, é quando
o nível do oceano e o nível do reservatório estão com a mesma altura, né? Mesmo nível, tá? Então o capacitor, nesse caso aqui, ó, quando a gente olha para esse circuito, ó, quando os dois estiverem no mesmo nível, esse fluxo de água aqui, pessoal, é zero, tá? Então é zero de fluxo de água, 0 metros cúbicos por segundo, tá? Então ele tem, não tem nada de água, o cano tá cheio aqui, mas ele tá parado, tá? Não tá circulando nada de água, tá? E para nós aqui, pessoal, o equivalente ao fluxo de água é fluxo de carga, né? Que é amperes, né? Então, apesar de ter carga aqui dentro desse fio, as cargas estão paradas, tá? Então não tem corrente elétrica, tá? Então, quando a gente chegar nesse ponto aqui, ó, a corrente do capacitor e do resistor e da fonte, porque está todo mundo em série aqui, vai para zero, tá? E daí o que acontece? Quando o capacitor, pessoal, quem é que não está deixando passar corrente? Tá? É por causa do nível de água, né? Por causa do capacitor. Então o que acontece? Quando o capacitor estiver totalmente carregado, a sua tensão não vai variar mais. E daí ele vai se comportar como um circuito aberto, tá? Então assim, ó, uma maneira prática para achar o V infinito. Se eu tenho equação, é só substituir infinito aqui, ó, tá? Mas se eu não tenho uma equação, é só olhando para o circuito. Só olhando para o circuito, o que eu faço? Eu troco o capacitor por um circuito aberto, tá? E daí eu acho o V infinito. Isso é uma coisa que eu vou perguntar em todos os exercícios. Qual que é o V infinito desse circuito aqui? Qual é a tensão que o capacitor vai convergir? Então a gente só olha para o circuito, troca o capacitor por um circuito aberto, tá? Por quê? Quando o capacitor estiver totalmente carregado, ele não vai mais conduzir corrente, ele vira um circuito aberto para nós, tá? Beleza? Por quê? Porque essa fonte aqui é constante. Se ela fosse uma fonte senoidal, daí ele não ia ser circuito aberto, tá? Mas isso aí vocês vão ver lá em circuitos 2. Então, substituindo isso aqui, vai dar então o V infinito, ok? E daí é um valor constante, tá? Nesse caso aqui, ó, quando eu substituir, ó, zerou essa exponencial e sobrou só o Vs, que é a tensão da fonte, tá? Então, nesse caso, o V infinito é igual a Vs, tá? Neste caso, tá? Vai ter circuitos que não vai ser exatamente o valor da fonte, vai ser proporcional à tensão da fonte, com certeza. Mas não é igual. E a corrente, pessoal, quando a corrente de infinito, né, que seria o IC infinito, ela tende a zero, né, porque o circuito vai abrir lá no final, tá? Então isso aqui também é algo que é perguntado lá nos exercícios. Qual que é a corrente no T infinito, tá? O IC infinito, tá? Vai ter questões que vão perguntar isso também, então tem que saber. É só trocar o capacitor para um circuito aberto que ele vai convergir. Ok? Então, no resumo é o seguinte, para t menor que zero, ó, a tensão é constante, tá? Nesse caso aqui, né? Porque a chave estava aberta, tá? Quando eu fechei a chave, o circuito vai se carregar, tá? Vai sair da tensão inicial e vai ir para a tensão final, tá? Então, esse caso aqui, ele é o nosso V infinito, tá? Então, a gente poderia escrever a equação assim, ó. V0 menos V infinito, vezes exponencial, mais V infinito. Quando substituir zero aqui, pessoal, ele vai dar E na zero é 1, né? Então vai sobrar V0 menos V infinito mais V infinito. Daí corta os V infinito, sobra só V0. E quando t tende no infinito, zera toda essa parte aqui e sobra só o V infinito. Tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo? A gente está pegando dois pontos, ó, a gente está ancorando essa equação aqui e no infinito. Tá? Só que daí existem várias formas de chegar no infinito. Ela pode chegar mais devagar ou mais rápido. Tá? Ela não vai cruzar do V0, do VS, tá? E essa velocidade tem a ver com o reservatório aqui, né? A dimensão do cano e o tamanho do reservatório, tá? A gente só sabe que ele vai começar no valor zero e vai terminar cheio, tá? Beleza? Até agora, pessoal, todas as vezes que a gente fez os exercícios, o nosso V0 ele era dado, tá? Então eu dizia, o capacitor começou com 10 volts, começou com 20 volts, tá? A maioria dos exercícios e na prática, pessoal, não é assim. O que acontece? Existe um outro circuito que impõe, tá? Que impõe a tensão inicial, tá? Então, isso pode ser feito através de um circuito com chaves, tá? Nesse caso aqui, nós temos uma chave que em T0, ela sai do A e vai para o B, tá? Sai do A e vai para o B. Então, antes de T0, ela está ligado aqui, ó, no A, tá? E depois, ela está ligada no B, ok? Então, o circuito vai ser comutado, ele vai mudar. Tem um circuito para t menor que zero e para t maior que zero, tá? E esse circuito para t menor que zero vai nos dizer a condição inicial para o próximo, né? Tá? Então, assim, ó, em T0 a chave troca da posição A para B, tá? Para t menor que zero, né? Ou seja, para menor que zero menos, tá?
a chave ficou um tempo infinito na posição A, tá? Essa suposição aqui é sempre feita, tá? Então, se a gente tiver um gráfico aqui, pessoal, tá? Do VC, tá? Isso aqui é VC. Em T0 vai trocar do circuito A para o B, tá? Então, significa o quê? Por que passou um tempo infinito? Porque aqui, ó, esse cara aqui, como se infinito fosse um número, né? Mas o infinito está aqui, ó. Quando esse circuito aqui, ó, que está na posição A, tá? Ele começou a existir, isso foi há muito tempo atrás, tá? Então ele já carregou o capacitor com essa tensão, é proporcional a essa tensão aqui, tá? Então em algum momento ele se carregou, tá? Em algum momento ele se carregou. Quando? Não sei e não nos importa, tá? O que importa é que quando ele está chegando em zero, ó, ele já entrou em regime, tá? Ele já está totalmente carregado, tá? E daí ele vai chegar aqui em V0 e daí nós vamos trocar para B, tá? Para a posição B. Então ele vai mudar, ele vai ou carregar ou descarregar daqui. Vai depender do valor dessa outra fonte de tensão, tá? Mas o que importa é o seguinte, até ele chegar em T igual a zero, aqui, ó, a sua tensão não está mais mudando, porque passou muito tempo, tá? Assim, ó, não nos importa, o que importa é que passou, tá? Não importa que a gente fica pensando, quando que esse circuito aqui da esquerda começou a existir. Não importa, tá? Para nós aqui, sendo que tem uma constante de tempo aqui, ó, desse circuito quando ele está na posição A, sei lá, 10, 20, 30 vezes maior que uma constante de tempo, ele já não varia nada, tá? 5 constantes de tempo ele já não varia nada para nós, tá? Mas vou colocar um pouco mais para ter mais segurança. Então depois, digamos que esse circuito aqui, esse tempo aqui, ó, demore, sei lá, 10 segundos, sei lá, 100 segundos antes do zero aqui, ele foi ligado, então a sua tensão já não varia mais, tá? E daí a chave trocou e daí ele vai carregar ou descarregar. Como é que a gente faz para achar então a condição inicial? Como passou um tempo muito grande, a gente vai pegar e vai considerar que o circuito, a tensão dele já não está mais variando e daí ele vai o capacitor vai se comportar como um circuito aberto, tá? Aqui ele é um circuito aberto, tá? Porque ele já se carregou, a tensão não varia mais, né? A corrente é zero, tá? Então, essa tensão do circuito aberto será, né, a tensão inicial para quando a chave abrir, tá? Então, aqui nós temos uma tensão VC de zero menos, tá? Que é antes da chave abrir, que ele está no A ainda, tá? Então, ele está no A e depois ele vai passar para o B, tá? Então aqui nós vamos ter uma condição de VC de 0 mais, tá? Só que VC de 0 menos e VC de 0 mais são iguais, né? Porque a tensão do capacitor não pode variar, tá? Então essa vai ser a condição inicial para 0 mais, tá? Então essa tensão, pessoal, ó, se a gente olhar do circuito A, é assim, né? Nós temos aqui, ó, um capacitor, tá? Um capacitor, o resistor de 3, esse cara aqui, e a fonte de 24. E o capacitor, porque ele está na posição A, tá? Só que o que acontece? Já passou muito tempo. Então o capacitor ele abriu, tá? Então aqui ele está um circuito aberto, não tem, é como se não tivesse capacitor, tá? Qual que é essa tensão? A gente tem que resolver o circuito. Nesse caso aqui a gente faz um divisor de tensão, ó, tá? Mas cada circuito vai ter um caso diferente. Então o capacitor abriu, depois passou um tempo, muito tempo de menos infinito até 0 segundos, tá? E daí eu calculo essa tensão aqui, V0 menos, que é o divisor resistivo, aqui, que vai dar 15 volts, tá? Então, esses 15 volts, eles estão na posição A, tá? Quando trocar para B, esse 15 volts vai junto, né? Porque o capacitor é o mesmo no A e no B, tá? Então, quando trocou do A para o B, ó, foi para o B, ficou o capacitor agora ligado no resistor de 4K, tá aqui, tá? E a condição inicial aqui vai ser a mesma aqui. Digamos, aqui é a final, né? Isso aqui, na verdade, é a condição final. É como se fosse o V infinito dessa etapa aqui. Tá? Atenção, o V infinito dessa etapa aqui vai ser o V0 menos, né? Porque já passou um tempo infinito, né? De menos infinito até que ele carregou em algum ponto aqui, né? Que a gente gostaria nem poderia desenhar, porque não faz muito sentido um número menos infinito. Mas esse cara aqui não está mais variando, isso aqui é para ser uma reta, tá? Então aqui está o VC de 0 menos, tá? E aqui no outro lado vai estar o VC de 0 mais, tá? Então essa é a lógica. Então nós vamos ter um circuito antes e um circuito depois da chave, tá? E esse circuito antes vai nos dar a condição inicial para a próxima etapa, tá? Então o que a gente tem que resolver? A gente tem que resolver esse circuito aqui, ó, para t maior que zero, tá? Porque para t menor que zero ele é uma constante, tá? Ele não varia mais, ó, ele está constantezinho aqui. Então a gente calcula, a primeira etapa vai ser calcular a condição inicial para t menor que zero, leva essa etapa para t maior que zero e daí resolve o circuito, tá? Bem simplesinho.
Então agora, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, que é aquele mesmo exemplo que eu mostrei antes, com aquele circuitinho para gerar a condição inicial. E daí eu quero calcular a tensão no capacitor, corrente no capacitor, as tensões, tá? A tensão inicial, antes e depois de zero no capacitor, a corrente antes e depois de zero, e a tensão infinito, tá? Quando ele tende ao infinito, ok? Então vou fazer isso aqui ali na prancheta agora, que daí vai ficar mais fácil da gente fazer esse exercício do que fazer aqui no slide, tá?